10. Uma única baixa. Uma goela de estanho fará com que o Fabrial diminua atributos próximos. Um Dorial, por exemplo, pode amenizar a dor. Observem que os projetos avançados de gaiolas podem ser feitos tanto em aço como em ferro, mudando a polaridade do Fabrial, o que depende de quais metais estão sendo pressionados para tocar a gema. Palestra sobre mecânica de fabriais apresentada por Navani Collin, a colisão de monarcas. O Retiro, Gezevan, 1175. Ao se aproximarem das planícies quebradas, Kaladin já estava se sentindo bem melhor. Algumas horas de voo em céu aberto e sob o sol sempre o deixavam descansado. Naquele momento, o homem que havia entrado em colapso diante de Moash naquele edifício em chamas parecia um estranho. Sil voava ao lado dele na forma de uma fita de luz. Os corredores dos ventos estavam projetando Dalinar e os outros, então bastava que ele voasse à frente e parecesse confiante. Eu falei com Yufá de novo, disse Sil na mente de Kaladin. Ele está aqui nas planícies. Acho que quer conversar com você. Diga para vir até aqui me ver, então, disse Kaladin. A voz dele se perdeu no vento, mas Sil podia ouvi-lo mesmo assim. Ela se afastou, seguida por alguns espelhos de vento. À distância, Kaladin quase conseguia enxergar o padrão das planícies quebradas, então sinalizou com a mão para os outros e reduziu para uma única projeção. Algum tempo depois, duas fitas de luz branco-azulada se aproximaram. De algum jeito, ele conseguia diferenciar-se um do outro. Ela possuía um tom específico, tão familiar para ele quanto seu próprio rosto. A outra luz tomou a forma de um velhinho encurvado em uma pequena nuvem, voando ao lado de Kaladin. O Espreno, Yunfa, havia se conectado com Vratin, um corredor dos ventos que morrera alguns meses antes. De início, quando começaram a perder radiantes em combate, Kaladin havia ficado preocupado com a possibilidade de que isso fizesse perder os Esprenos também. Sil, afinal de contas, entrara em coma por muitos séculos depois que perdera seu primeiro radiante. Outros, contudo, lidavam com aquilo de modo diferente. A maioria, embora enlutada, parecia ansiar por outro laço, uma vez que isso os ajudava a superar a dor da perda. Kaladin não fingia entender a psicologia dos Esprenos, mas Yunfa também parecia estar lidando bem com a morte do seu radiante. Parecia encará-la como a perda de um aliado no campo de batalha, e não como a destruição de parte de sua alma. De fato, Yunfa parecia disposto a criar outro vínculo. Só que ainda não fizera isso, por motivos que Kaladin não entendia. Até onde Kaladin sabia, Yunfa era o único espleno de honra livre entre eles. Ele disse que ainda está pensando em escolher um novo cavaleiro. Chegou a 5 possibilidades, contou-se na mente de Kaladin. Riley é um deles? Yunfa ficou de pé na nuvem, a barba longa sacudindo ao vento, embora não tivesse uma massa de verdade. Kaladin identificou a raiva em sua postura antes que Sil respondesse. Ela estava agindo como intermediária, já que o som do vento era muito alto, mesmo com uma única projeção. Não, disse Sil. Está furioso porque você não para de sugerir que ele se conecte com um dos inimigos. Ele não vai encontrar um potencial corredor dos ventos mais capaz ou dedicado. Ele está agindo como se estivesse furioso, disse Sil. Mas acho que vai concordar se você pressionar. Ele o respeita, e esprenos de honra gostam de hierarquia. Os que se uniram a nós o fizeram contra a vontade da maioria da espécie. Vão procurar alguém para estar no comando. Muito bem, então. Como seu alto marechal e oficial superior, eu o proíbo de se conectar a qualquer outra pessoa a menos que tente Helene primeiro, disse Kaladin. O espleno idoso sacudiu o punho para Kaladin. Você tem duas opções, Yunfa, continuou Kaladin, sem esperar por Sil. Obedeça ou jogue fora o trabalho que fez para adaptar a este reino. Você precisa de um laço ou somente vai se desvanecer. Estou cansado de esperar que você se decida.
O espreno olhou feio para ele. Você vai seguir ordens? O espreno falou. Ele está perguntando quanto tempo você dará a ele, disse Sil. 10 dias. E estou sendo generoso, respondeu Caladinho. Yunfa disse algo, então tomou a forma de uma fita de luz e se afastou. Sil ficou ao lado da cabeça de Caladinho. Ele disse tudo bem antes de partir. Imagino que agora vá pelo menos considerar Riley. Yunfa não quer voltar a Shadesmar. Ele gosta demais deste reino. Caladinho acediu e ficou animado com o resultado. Se desse certo, Riley ficaria eufórico. Seguido pelos outros, Caladinho desceu rumo a Narak, o posto avançado no centro das planícies quebradas. Os engenheiros de Navani estavam transformando todo o platô de ruínas em uma base fortificada. Uma muralha baixa e atarracada que dava para leste, com quase 2 metros de largura na base, estava sendo construída para proteção contra as tempestades. Uma muralha mais fina envolvia o resto do platô e para-raios ajudavam a proteger da tempestade eterna. Caladinho pousou no topo da muralha e deu uma olhada no forte. Os engenheiros haviam derrubado a maioria dos velhos edifícios parchendianos, preservando apenas as ruínas mais antigas para fim de estudo. Ao redor delas havia descargas de suprimentos, casernas e cisternas de tempestade. Com a muralha que seguia até o abismo e pontos retráteis do lado de fora, o platô isolado estava rapidamente se tornando inexpugnável de ataques comuns vindos do solo. Imagine se os parchendianos houvessem tido acesso às técnicas modernas de fortificação, comentou Caladinho com Sil, que voava à frente na forma de folhas que caíam. Alguns fortes em posições estratégicas nas planícies, e nós nunca os teríamos expulsado. Pelo que me lembro, nós não os expulsamos. Só caímos de propósito na armadilha deles e torcemos para que não desse muito ruim, disse ela. Ali perto, os outros corredores dos ventos baixaram da linar, alguns dos dançarinos de precipícios e o veículo de viagem de madeira de Navani. Aquela havia sido uma boa ideia, embora fosse um pouco mais difícil manter o objeto maior no ar. A coisa tinha 4 barbatanas como uma flecha. Havia começado com 2 asas, que Navani pensara que fariam o veículo voar melhor, mas que o fizeram subir de modo incontrolável quando foi projetado por um corredor dos ventos. Ele desceu com um pulo de seu poleiro. Sil fez um grande arco ao redor do antigo pilar naquela borda do platô. Alto, com degraus do lado externo, havia se tornado um ninho perfeito para batedores. Helen disse que fora usado em cerimônias dos parchendianos, mas ele não sabia qual teria sido o propósito original. Muitas daquelas ruínas, restos da outrora grandiosa cidade que existia durante a Era Sombria, os deixavam perplexos. Talvez os 2 arautos pudessem explicar o pilar. Teriam eles caminhado ali? Infelizmente, considerando que um deles estava delirante e a outra só entrava no assunto de vez em quando, Caladinho não tinha certeza se seriam úteis nisso. Queria chegar ao retiro o mais rápido possível, antes que as pessoas tivessem a chance de começar a falar com ele novamente, tentando alegrá-lo com gargalhadas forçadas. Foi até Dalinar, que estava recebendo um relatório do chefe de batalhão que comandava Narak. Navani ainda não havia saído do veículo, o que era estranho. Talvez estivesse distraída com sua pesquisa. Permissão para levar o primeiro grupo de volta, senhor, disse Caladinho. Gostaria de me limpar. Um momento, Alto Marechal, disse Dalinar para Caladinho, conferindo o relatório. O chefe de batalhão, um sujeito rude com uma tatuagem de sangue antigo, fez questão de desviar o olhar. Embora Dalinar nunca houvesse dito que passara a usar relatórios por escrito especificamente para fazer com que seus oficiais confrontassem a ideia de um homem lendo, Caladinho podia notar que ele se exibia ao levantar a folha e a sentir para si mesmo enquanto lia.
O que aconteceu com a luminosa Yalai foi lamentável, disse Dalinar. Cuide para que a decisão dela de tirar a própria vida seja publicada. Autorize uma ocupação total dos acampamentos de guerra. Cuide para que seja feito. Sim, Vossa Majestade, disse o chefe de batalhão. Dalinar havia se tornado um rei, reconhecido oficialmente pela coalizão de monarcas como o soberano de Uritiro, uma estação distinta do reinado de Jasna sobre a Letikar. Assim, havia renunciado oficialmente a qualquer ideia de ser um grão-rei sobre qualquer outro monarca. Dalinar passou a folha para o chefe de batalhão, então assentiu para Kaladin. Eles se afastaram dos outros, então mais um pouco, até uma seção da base entre dois abrigos para grãos transmutados. O rei ficou em silêncio por um momento, mas Kaladin conhecia aquele truque. Era uma velha tática disciplinar, deixar o silêncio se prolongar. Fazia com que o subordinado começasse a se explicar primeiro. Bem, Kaladin não mordeu a isca. Dalinar o estudou, notando o uniforme queimado e coberto de sangue. Tenho múltiplos relatos de você e dos seus soldados permitindo que moldados inimigos saíssem vivos depois de tê-los feridos, disse ele por fim. Kaladin relaxou de imediato. Era disso que Dalinar queria falar? Acho que estamos chegando a algum tipo de acordo com eles, senhor, respondeu Kaladin. Os celestiais lutam com honra. Eu deixei um deles partir hoje. A líder deles, Lashmi, por sua vez, liberou um dos meus homens em vez de matá-lo. Isso não é um jogo, filho. Não é uma questão de quem mata primeiro. Nós estamos literalmente lutando pela existência do nosso povo. Eu sei, respondeu Kaladin depressa. Mas isso pode nos beneficiar. O senhor já deve ter notado que eles se contêm e travam combates individuais conosco, contanto que sigamos as regras. Considerando que existem muito mais celestiais do que corredores dos ventos, acho que é melhor encorajar esse tipo de combate. Matá-los é praticamente só um inconveniente, já que eles renascem. Mas, para cada um de nós que eles matam, precisamos treinar um corredor dos ventos do zero. Receber de volta ferido por ferido nos favorece. Você nunca quis combater os parchemanos, observou Dalinar. Mesmo no começo, quando se uniu a nós, não quis ser enviado para lutar contra eles. Não gosto da ideia de matar pessoas que foram honradas conosco, senhor. Você acha estranho que haja honra entre eles? O Todo-Poderoso, o próprio Honra, era o nosso Deus. Aquele que o Deus deles matou. Eu costumava achar estranho, mas... Senhor, Honra não era o Deus deles antes de ser o nosso? Aquela era uma das revelações que havia abalado as fundações dos Radiantes, tanto antigos quanto novos. Embora muitas das ordens houvessem aceitado a verdade como algo atípico e seguido em frente, muitos corredores dos ventos haviam se recusado a fazer isso. E Dalinar também. Era óbvio pela careta que ele fazia sempre que o assunto era mencionado. Aquele mundo havia pertencido aos cantores, com honra como seu Deus. Até que os humanos chegaram, trazendo ódio. Tudo isso destaca um problema maior, comentou Dalinar. Esta guerra está sendo cada vez mais travada nos céus. O transporte voador de Navani só vai exacerbar a situação. Precisamos de mais esplenos de honra e corredores dos ventos. Kaladin olhou para Sil, que estava no ar ao lado dele. Dalinar a encarou um momento depois. Então ela devia ter decidido se revelar para ele. Sinto muito, disse ela baixinho. Meus parentes podem ser difíceis. Eles precisam perceber que estão lutando pela sobrevivência de Roshar, tanto quanto pela sobrevivência dos Aletianos. Não podemos fazer isso sem a ajuda deles. Para meus primos, vocês são perigosos, disse Sil. Tão perigosos quanto os cantores. A traição dos Cavaleiros Radiantes matou muitos deles.
Os outros esplanos começaram a mudar de ideia, interferiu Kaladin. Eles se entendem. Esplanos de honra são mais rígidos, explicou ela. A maioria, pelo menos. Sil deu de ombros e desviou o olhar como se estivesse com vergonha. Andava usando tanto gestos humanos ultimamente que Kaladin mal os notava. Nós precisamos fazer alguma coisa, disse Dalinar. Faz 8 meses que novos esplanos de honra não aparecem. Ele olhou de lado para Kaladin. Mas esse é um problema que suponho que vou ter que continuar contemplando. Por enquanto, estou preocupado com a maneira como os celestiais e os corredores dos ventos estão interagindo. Parece que nenhum de vocês está dando tudo de si. E não posso ficar me preocupando com a possibilidade de que meus soldados no campo de batalha não sejam capazes de lutar quando a pressão aumenta. Kaladin sentiu frio ao encontrar os olhos de Dalinar. Então a conversa era sobre Kaladin, afinal. O que havia acontecido com ele? De novo. Kaladin, você é um dos melhores soldados que já tive o privilégio de comandar. Você luta com paixão e dedicação. Montou sozinho aquela que se tornou a ala mais importante das minhas forças armadas. E fez tudo isso enquanto sobrevivia ao pior pesadelo que possa imaginar. Você é uma inspiração para todos que o conhecem. Obrigado, senhor. Dalinar assentiu, então pôs a mão no ombro dele. É hora de dispensá-lo do seu dever, filho. Sinto muito. Kaladin sentiu um baque, como o choque de ser esfaqueado, ou a sensação de despertar de repente em um lugar estranho, assustado por causa de um barulho. O aperto visceral no estômago, o coração acelerado, o estado de alerta máximo que o deixa pronto para lutar. Não, sussurrou ele. Senhor, eu sei o que parece. O que parece? Diagnostique a si mesmo, Kaladin. Diga-me o que notou. Kaladin fechou os olhos. Não. Dalinar segurou o ombro dele com mais força. Eu não sou cirurgião, mas posso dizer o que eu vejo. Um soldado que esteve nas linhas de frente por muito tempo. Tempo demais. Um homem que sobreviveu a tantos horrores, que agora se encontra olhando para o nada, com a mente entorpecida, para não precisar lembrar. Vejo um soldado que não consegue dormir, que se irrita com aqueles que o amam. Um soldado que finge que ainda está bem, mas não está. Ele sabe disso. Kaladin bateu na mão de Dalinar para afastá-la e abriu bem os olhos. Você não pode fazer isso comigo. Eu construí os corredores dos ventos. Eles são a minha equipe. Não pode tirá-los de mim. Eu vou, porque preciso, replicou Dalinar. Kaladin, se você fosse qualquer outra pessoa, já o teria removido do dever ativo meses atrás. Mas você é você, e fiquei dizendo a mim mesmo que precisávamos de todos os corredores dos ventos possíveis. E é verdade. Nós precisamos de corredores dos ventos funcionais. Sinto muito. Houve um ponto em que, se eu removesse você do comando, teria destruído o ânimo da equipe inteira. Mas já superamos essa época. Você ainda vai nos acompanhar, mas não vai mais participar de missões. Kaladin deixou escapar um grunhido. Uma parte dele que se recusava a acreditar no que Dalinar estava fazendo. Sugou luz das tempestades. Não os teria vencido novamente. Não deixaria nenhum olhos claros arrogante tirar tudo dele novamente. Não acredito, disse Kaladin, espranos de raiva se acumulando debaixo dele. Você devia ser diferente. Você... Por quê? Perguntou Dalinar, calmo. Por que o quê? Retrucou Kaladin, ríspido. Por que eu sou diferente? Por que você não nos jogou fora? Por que você... Por que... Porque você se importa com seus homens. Kaladin perdeu o ímpeto. De repente, sentiu-se muito pequeno.
Uma criança diante do pai severo. Oscilou, apoiando as costas no edifício mais próximo. Sil permaneceu ao lado dele, parecendo preocupada e confusa. Não tentou contradizer Dalinar. Por que não havia apoiado Kaladin? Ele olhou para o lado. Levara consigo a maioria do que havia sido a Ponte 4. Os corredores dos ventos que deixara para proteger a aeronave haviam sido um dia a Ponte 13 e seus escudeiros. Então viu um monte de rostos amigos no pátio da distante Narak. Rocha e Teft, Renarin, Sigizil, Lin, Lopen, Leitin, Pit, Scar e Drerry. Laran, recém-forjada como uma radiante plena. Nenhum deles havia pronunciado o quarto ideal ainda. Kaladin gostava de pensar que era tão difícil para os amigos quanto para ele, e ninguém havia conseguido ainda. Mas... Mas será que estavam se contendo por causa de Kaladin? Seria aquilo algum ato de respeito indevido? Ele se voltou para Dalinar. E se eu não estiver lá? Argumentou ele, uma reclamação final. E se acontecer algo durante a luta? E se um deles morrer porque eu não pude protegê-lo? Kaladin, e se algo acontecer porque você estava com eles? Perguntou Dalinar em voz baixa. E se um deles morrer porque esperava a sua ajuda, mas você paralisou de novo? Kaladin respirou fundo, virou o rosto para o lado e fechou os olhos com força, sentindo as lágrimas escorrerem. E se... Raios. Dalinar tinha razão. Ele tinha razão. Eu... Sussurrou. Quais eram as palavras? Você não conseguiu dizer as palavras. Precisava ter feito isso. Um ano atrás, quando Dalinar quase morreu. Você precisou dizer as palavras, mas entrou em um colapso. Kaladin nunca as diria, não era? Para ele, havia acabado no terceiro ideal. Outros esplanos haviam dito que muitos radiantes nunca falavam os juramentos seguintes. Kaladin respirou fundo e se forçou a abrir os olhos. O que... O que eu faço agora? Você não está sendo rebaixado, disse Dalinar com firmeza. Quero que treine, ensine e nos ajude nessa guerra. Não sinta vergonha, filho. Você lutou bem. Sobreviveu a coisas que homem nenhum deveria ter que sobreviver. Esse tipo de experiência deixa cicatrizes, como qualquer ferida. Está tudo bem admitir isso. Kaladin fechou os olhos. Não. Opa. Nossa, esse mouse está ruim. Kaladin esfregou os dedos na testa sobre as cicatrizes que ainda possuía. Não haviam se curado, apesar de todos os seus poderes, anos depois de ter sido marcado a ferro. Dalinar pigarreou, parecendo desconfortável. Talvez, ao se lembrar da ferida de Kaladin, houvesse pensado que a menção de cicatrizes fora de mau gosto. Não havia sido. A metáfora foi particularmente apropriada. Será que dá para manter meus juramentos sem lutar? Eu preciso proteger. Há muitas maneiras de proteger, respondeu Dalinar. Nos dias antigos, nem todos os radiantes iam para a batalha. Eu mesmo descobri muitas maneiras de servir nessa guerra sem brandir uma espada nas linhas de frente. Kaladin olhou para Sil, que concordou. Sim, podia manter seus votos daquela maneira. Você não será o primeiro soldado célebre a ter que ocupar uma posição de apoio depois de ver amigos demais morrerem. Se Deus além quiser, vamos persuadir os esplanos de honra a trabalhar conosco. Então vamos precisar treinar um bando de novos corredores dos ventos. Você será muito útil supervisionando o treinamento de radiantes. Só ficarei longe de qualquer lugar onde possa causar problemas, sussurrou Kaladin. Porque estou arruinado. Dalinar o tomou pelo ombro mais uma vez, então levantou a outra mão
e ergueu um dedo, como que para forçar Kaladin a se concentrar nele. Isso é o que a guerra faz com todos nós. Ela nos mastiga e nos cospe em pedaços. Não há desonra em dar um passo atrás a fim de se recuperar. Não mais do que há desonra em dar a si mesmo tempo para se curar de uma ferida de espada. Então voltaria ao combate? Vou tirar uma licença depois de voltar? Se acharmos que é o caminho certo, sim, é possível. Possível, pensou Kaladin, mas não provável. Dalinar devia ter visto outros homens sucumbirem à fadiga de batalha, mas, em todos os anos de luta, Kaladin nunca vira alguém se superar. Não parecia o tipo de coisa que se pudesse superar. Se ele houvesse sido mais forte, por que não havia dito as palavras? Nós vamos dar um jeito para que seja uma transição tranquila e natural, prometeu Dalinar. Podemos contar aos outros da maneira que você preferir. Dito isso, também não vamos nos demorar. Não é um pedido, Kaladin. É uma ordem. De agora em diante, você fica fora dos combates. Sim, senhor, disse Kaladin. Dalinar apertou o ombro dele. Para mim, seu valor não consiste na quantidade de inimigos que pode matar, mas no fato de que é homem o bastante para entender e dizer palavras como essas. Ele assentiu, soltando. Essa não é uma ação disciplinar, Kaladin. Terei novas ordens para amanhã. Pode acreditar, eu vou dar muito trabalho a você. Vamos dizer aos outros que isso é uma promoção. Kaladin forçou um sorriso, o que pareceu deixar Dalinar aliviado. Ele tinha que parecer bem, forte. Não deixe que ele saiba. Senhor, não sei se vou conseguir assumir um posto treinando outros radiantes, disse Kaladin. Estar com outros corredores dos ventos, enviando-os para morrer sem mim. Senhor, acho que isso acabaria comigo. Não vou conseguir vê-los voando e não me juntar a eles. Eu não tinha pensado nisso. Dalinar franziu a testa. Se preferir solicitar outro dever, eu permitirei. Talvez em logística ou planejamento de batalhas? Ou talvez como embaixador para Tailená ou Azir. Sua reputação faria com que fosse bem visto lá. De qualquer modo, não deixarei que alguém como você fique sentado por aí modelando crem. Você é valioso demais. Claro, com certeza. Tire de mim a única coisa que importa. Então me diga que sou valioso. Nós dois sabemos que não sou nada. Kaladin lutou contra esses pensamentos e forçou outro sorriso. Vou pensar, senhor, mas talvez precise de um tempo para decidir o que quero. Muito bem. Você tem 10 dias. E então quero que se reporte a mim com sua decisão. Kaladin assentiu e colocou outro sorriso no rosto, que teve o efeito pretendido de convencer Dalinar a não se preocupar. Depois caminhou até os outros corredores dos ventos. Kaladin desviou o olhar, sentindo o estômago revirar. Seus amigos estavam rindo e fazendo piadas entre si, muito animados. Até onde eles sabiam, os corredores dos ventos não haviam perdido nenhum membro naquele dia. Eles não sabiam a verdade, que haviam sofrido uma única baixa dolorosa. Seu nome era Kaladin, filho da tempestade. Filho da tempestade.